Olá, vamos agora conferir a prova destes resultados para fluxos. Okay? A prova vai ser muito semelhante à que nós já vimos para transformações. Vamos usar o lema de Bliss para fluxos, okay? Uma versão do lema de Bliss para fluxos, e vamos, da mesma forma que antes, usar as hipóteses de expoente de Lyapunov com os mesmos sinais em todas as direções para obter uma bola que é enviada em si mesmo para algum iterado, algum ponto da trajetória. E isso aí vai nos implicar a existência de um certo ponto fixo atrator que vai resolver o nosso problema. Okay? Então, esse tipo de processos em fluxos, esse tipo de argumento em fluxos, só precisa de termos certos cuidados técnicos. Okay? Um deles é o lema de Bliss para fluxos. Okay? Então, temos um campo C1, como é o contexto em fluxos, dos nossos enunciados, e o que nós vamos usar é esta versão do lema de Bliss para fluxos. Então, nós vamos fazer o seguinte: dado um epsilon, dadas constantes reais e dada uma função definida no intervalo 0t em R, vamos assumir que ela é uma função diferenciável, que em 0 vale 0 e que num outro extremo do intervalo, no extremo t, ela é menor que c vezes t. E vamos também assumir que a sua derivada, né, está entre a e c mais epsilon. O que é que isto, portanto, o ínfimo da derivada, perdão. Então, o que é que esta hipótese significa? Pensem no h de t como o integral da sua derivada. Então, h de t é o integral de 0 até t, de h' de t, né? porque o h de 0 é 0. Né? Então, isto é o integral da derivada de h' desde 0 até t. Então, isto aqui está dizendo essencialmente que o valor médio da derivada é menor que c. Okay? 1 sobre t, integral de 0 até t de h' de t, é menor que c. Então, o que nós vamos obter é que o valor médio da derivada em pedaços do intervalo também vai ser menor que c mais epsilon. Okay? Então, aqui está. Isto aqui vai ser, então, h de s menos h de tau sobre s menos tau menor que c mais epsilon para todo s de tau até t, isto para certos tempos tau. Né? Portanto, nós vamos olhar os valores médios de tau até t da derivada da h. Todos esses valores vão ser menores que c mais epsilon, okay? Para um intervalo que vai de tau até t. Portanto, é a parte final, digamos, do intervalo inicial, 0t, né? Então, olhamos de tau até t. E o conjunto dos taus que satisfazem esta relação, né, tem medida de Lebesgue maior do que um θ vezes o comprimento do intervalo inicial, θ vezes o t, onde o θ depende das constantes anteriores. Ok? Portanto, isto é exatamente o equivalente ao lema de Bliss quando nós trabalhamos com funções diferenciáveis, neste caso. Né? Em vez de nós fazermos uma média de uma sequência, nós fazemos o valor médio do integral da derivada da função. Okay? Que é esta expressão aqui. Então, interpretando desse jeito, tem uma semelhança muito grande com o lema de Bliss para sequências. Certo? Vamos em seguida, daqui a pouco, usar este lema. Uma observação que poderá ser útil para interpretar o que vem a seguir é que observem que com este lema, né, nós podemos garantir que existe um tau que satisfaz o que nós queremos, de tal forma que o intervalo de tempo que vai de tau até t tem um comprimento maior que θ de t. Então, se eu conseguir a hipótese para t arbitrariamente grande, então eu vou ter os intervalos de tempo onde vale o lema de Bliss também com um comprimento arbitrariamente grande. Outra observação é que se nós tivermos, né, que tau satisfaz as propriedades, okay,
Então, uma perturbação do tau, um T mais eta, né, também satisfaz as mesmas propriedades com uma pequena perturbação no epsilon. Okay? Este H de epsilon é o C mais epsilon, que é o epsilon que nós perturbamos o C. Né? Então, eu estou dizendo que se tau satisfaz que é um certo tempo hiperbólico para um certo epsilon, então pequena perturbação do tau vai ser tempo hiperbólico para um epsilon chapéu, né? Em que o epsilon e o epsilon chapéu são próximos. Okay? Então nós podemos garantir que a nossa propriedade de tempo hiperbólico ela é robusta, okay? Num sentido técnico de que eu posso perturbar um pouquinho o tempo e mesmo assim mantenho o tempo hiperbólico se eu der uma folgazinha um pouco maior. Para relacionar isto do lema de Plice com os tempos hiperbólicos, nós vamos usar estas funções, que vão ser subaditivas. Okay? Então, este aqui é o fluxo, é a derivada do fluxo, este aqui é o fluxo linear de Poincaré. E nós vamos fixar um V, um W, no espaço tangente unitário, né? E no caso do W para o fluxo linear de Poincaré, eu tomo o espaço tangente unitário ortogonal à direção do campo. Okay? Então, estas funções são claramente subaditivas, né? Pela sua construção, que é a própria definição, e nós, quando temos funções subaditivas no tempo real, okay, nós podemos, em algumas condições, garantir que elas são diferenciáveis. Okay? Então, se nós soubermos que estas derivadas laterais na origem são finitas, o lim sup quando h vai para zero, né, de 1 sobre h psi de h de x, em que psi de h é subaditivo em h, e o lim_inf da mesma expressão, se eles são finitos e contínuos, okay, então existem de facto os limites laterais, okay, e vale a derivada, e a derivada também existe. Tá? Então nós podemos garantir que existe a derivada na origem de funções subaditivas sempre que as expressões que definem a derivada, né, são finitas. Vamos agora usar que se eu pegar naqueles cociclos que eu tinha inicialmente, que dependem da direção, né, eu fixava uma direção, se nós agora tomarmos o supremo sobre todas as direções, eles vão continuar subaditivos e nós vamos usar que nós podemos provar que eles são de facto contínuos, né? E têm aquelas derivadas bem definidas, têm as suas derivadas bem definidas, e isso vão ser os seus geradores infinitesimais. Okay? E esses geradores infinitesimais, ou seja, temos aqui os geradores aquelas derivadas, aqueles lim_sups, vamos ver que esse lim_sup e lim_inf, né, porque eu tenho aqui o sinal menos, portanto ele vira lim_inf, e estas expressões elas são todas limitadas, uniformemente limitadas de facto, portanto os limites existem, e temos o gerador infinitesimal. Os geradores infinitesimais, os limites, né, são contínuos, de facto eles são Lipschitz, né, comparados com a derivada do campo, e os cociclos eles são controlados por cima e por baixo por funções aditivas. Ou seja, se eu integrar, né, as derivadas laterais superiores e inferiores, né, se eu usar o lim_sup ou o lim_inf para controlar, né, as derivadas superiores e inferiores, então estes integrais são automaticamente aditivos, né, porque isto é o integral de uma função que é contínua. Isto são cociclos aditivos que estão enquadrando os meus cociclos originais. Okay? Então, isto
vai nos permitir traduzir as condições de expoentes de Lyapunov em termos de médias temporais. Okay? Isso é uma vantagem que nós temos quando trabalhamos com fluxo, por causa dessas expressões que nós não podemos fazer, pelo menos não sei como fazer no caso de transformações. Ou seja, em transformações nós precisamos de usar enunciados que envolviam as médias, okay? E que pontualmente, né, envolviam as médias, não envolviam diretamente o expoente de Lyapunov. Agora nós vamos pegar no expoente de Lyapunov e vamos traduzir em médias por causa desta propriedade. Usando então as definições, parte das definições que nós vimos atrás, observamos o seguinte: vamos definir estes cociclos agora. Agora eles vão depender, para cada t, isto é uma aplicação que depende do v, né, do vetor tangente. Okay? Então, estas aplicações agora têm limites laterais que existem, que são iguais a este tipo de funções aqui, okay? Quando nós fazemos 1 sobre t log destas normas, né, e calculamos a divisão. Reparem que, por exemplo, esta expressão aqui mostra que eu tenho uma aditividade, né? Eu tenho uma aditividade quando eu itero, eu tenho uma aditividade em relação a esta dinâmica. Okay? Mas esta dinâmica aqui é uma dinâmica especial, né? Eu estou trabalhando só no fibrado unitário, certo? Ok? Então nós temos uma certa aditividade, mas é uma aditividade direcional. Depende da direção em que eu olho, né? E a direção vai se modificando no caminho, né? Ok? Isto é um V, isto aqui, este φ chapéu S de V é outra direção. Então ele tem uma modificação na direção do caminho. Certo? Com estas transformações, eu posso agora definir estes integrais. Estas funções aqui que são estes integrais. Okay? E nós vamos aplicar o lema de Police a este tipo de integrais. Tá? Então estas expressões aqui são os geradores infinitesimais destas transformações, e o que nós vamos observar é que as suposições que nós fizemos nos teoremas relativos a fluxo, que é este tipo, aqui é o liminf, né, do maior expoente de Lyapunov ao longo da trajetória de x. Né? Este aqui é o maior expoente de Lyapunov seccional. E este aqui, né, é o lim-sup do maior expoente de Lyapunov seccional. Então, tudo isto vai poder ser traduzido deste jeito, equivalentemente. Porquê? Bom, porque eu posso observar que, por exemplo, isto aqui, né, é exatamente 1 sobre t logaritmo de d φ t, e o logaritmo da norma do d φ t é nada mais do que, né, o integral disto aqui, mas como eu estou tomando a norma, tenho que tomar o sup sobre todos os vetores de norma 1. Então isto é 1 sobre t sup do HGTV para todos os vetores de norma 1. Ok? Então isto é a mesma coisa que isto. E analogamente nos outros tipos de hipóteses. Então o que eu estou substituindo aqui, né? Eu estou substituindo estas expressões por aqui uma expressão que depende de um integral. Okay? Integral de uma função contínua. Ou seja, esta função é diferenciável em t, e agora eu vou usar o lema de Police aqui. Okay? Eu não podia fazer isto, não sei como fazer isto, no caso de transformações com tempo discreto, okay? Porque eu não tenho estes instrumentos. Okay? Então, vamos provar o enunciado, provar o resultado, né?
deste teorema aqui primeiro, né? Nós temos os tais expoentes negativos, aquele liminf, né? Então, na direção da trajetória, né, vai existir uma célula hiperbólica para a qual ela converge. Okay? Ao contrário, se eu tiver os menores expoentes sendo positivos, né, então a órbita de X, de fato, ela é a órbita de um equilíbrio, é um ponto fixo, é uma fonte. Okay? Então, vamos supor que eu tenho um ponto que satisfaz esta condição, né, e que não é uma singularidade. Ou se ele fosse uma singularidade, acabou. É um ponto, é uma singularidade atratora, né? Esta condição implica que a singularidade é atratora se eu começo na singularidade. Então, se tenho esta condição, então significa que existe um zeta e um tn indo para infinito, de tal forma que aquele sup, que nós vimos atrás, aquele supremo daquele integral, hg, é menor ou igual que menos zeta tn, né? Porque temos o ínfimo, o liminf, fica negativo, então isto é 1 sobre tn disto aqui, menor que algum número negativo, eu pus menos zeta tn aqui, tá? Então vale isto. Em particular vale, claro, para todo o v, né? Para todo o vetor tangente. Então, observe que esta expressão então é maior que este suporte, que este supremo, o supremo deste integral, e eu posso dizer que isto é maior ou igual, de fato, isto que está aqui é maior ou igual que o integral é maior ou igual que o integral do ínfimo desta expressão, de 0 até tn. Ok? Isso então é maior ou igual que o tn vezes o ínfimo do integrando. Okay? Eu deixo este supremo aqui, né, para manter a expressão anterior. Okay? Então, isto significa, cancelando o tn aqui significa que esta expressão aqui, esta dg, esta função integranda, satisfaz que esta condição, o seu ínfimo, né, de 0 até tn, em todas as direções é menor que menos zeta. Okay? Mas então eu posso usar isto para aplicar o lema de Bliss. Com c igual a menos zeta, aplico o lema de Bliss a esta função, com c igual a menos zeta, com certo epsilon positivo e para um certo vetor fixado. Okay? E nós sabemos que este negócio aqui, como eu sei que isto é limitado, nós já vimos atrás, um dos lemas, né, um dos lemas é limitado, diz que isto é limitado, portanto, né, A é um número real, ele é finito. Então, aplicando um lema de Bliss nesta direção, né, nós vamos obter tempos tal que se dependem de V, em princípio, de tal forma que eu posso arrumar um tempo, tal que o tn menos tau é maior ou igual que tau vezes tn, e para um certo θ, entre 0 e 1, que satisfaz que para todo o S entre o tau e o tn, eu tenho que o log desta derivada, que é exatamente este integral, okay? Por definição do nosso cociclo e por definição desta derivada infinitesimal. Né? É este integral. E isto, porque estão no tempo hiperbólico, é menor ou igual que menos zeta sobre 2 vezes S menos tau. Isto para cada S entre tau e tau. Então reparem que eu estou olhando a derivada do fluxo, né, no ponto φ tau de x, que vai até ao tempo final, né? Até o S, né? Vai até o tempo S, nesta direção. Ok? Então, isto é
pequeno, controlado por esta expressão. Mas isto depende do V, né? Ok? Então, de facto, primeiro observe que o V pode ser substituído por qualquer vetor numa certa vizinhança do V. Okay? Uma certa vizinhança na esfera unitária do espaço tangente. Okay? Eu posso tomar vetores de norma 1 próximos do V e a expressão continua sendo verdadeira, né? Okay? Eu posso dar uma folgazinha aqui. Okay? Eu posso garantir que isto continua verdadeiro uma pequena vizinhança, por exemplo, colocando zeta sobre 4 aqui. Okay? Então, por compacidade da esfera unitária, né, o que é que nós vamos obter? Isto vale para todo o V, para algum tempo tal que depende do V. Para cada V eu acho uma bolinha, uma vizinhança onde vai valer uniformemente para essa vizinhança. Então eu posso, para cada ponto da esfera unitária, arrumar uma vizinhança dessas, que está associada a um certo tempo tal. Posso cobrir a esfera unitária, que é compacta, porque eu estou em dimensão finita, retiro uma subcobertura finita. Então eu obtenho esta subcobertura finita da esfera unitária em x, da esfera unitária no espaço tangente x, com tempos associados a cada uma das vizinhanças, tal 1, etc, tal k. Né? De tal forma que eu tenho esta condição. Reparem que eu fixei o Tn. Okay? Eu fixei o Tn e estou variando a direção. Fixei o tempo Tn grande e estou só olhando as várias direções. Eu tenho que vale isto e o U em cada VI satisfaz a desigualdade anterior, né, no lugar do V. Isto vale para cada I, né, de 1 até K. Bom, aqui tem um erro de que esta expressão que faz aqui é tau I e não Tn menos tau I. É tau I menor ou igual que S menor ou igual que Tn. Não tem este pedaço aqui. Okay? E aqui, o que nós vamos fazer agora, de facto, é tomar, na realidade, vamos tomar o máximo. Aqui devemos tomar o máximo. Ok, portanto, aqui não é tau I. Vamos tomar o máximo entre todos os tau I's e, portanto, nós vamos ter que vale esta relação. Vale a relação anterior para todos os V's e para todos os S's nesta condição, ok? Tomando o máximo aqui no lugar do mínimo e automaticamente nós vamos obter esta relação também, ok? Porque corresponde a dizer que, né, se eu tenho tau n menos tau I maior ou igual que θ de Tn, né? Então, para todo I, então automaticamente o mínimo de tau n menos tau I, o mínimo em I, vai valer a relação que nós precisamos. Isto é a mesma coisa que tomar tau n menos o máximo de tau I. Okay? Então nós vamos ter a expressão que nós queremos, de facto, né? Então vamos ter um tempo que vai valer para todos os vetores tangentes unitários. Okay? Então isso é o objetivo da escolha deste tau n aqui. Okay? E o que nós fazemos com ele é observar que, como isto vai valer para todos os V's e como o φ t, aquela expressão, aquela dinâmica no espaço tangente unitário é uma bijeção, né, do espaço tangente unitário de x para o espaço tangente unitário em φ t de x, via, né, a derivada do fluxo normalizada. Então, o que nós obtemos é que obtemos um tempo hiperbólico invertido, tempo hiperbólico reverso, o zero, para o tempo 1 do fluxo em relação a este tempo aqui. Okay? Este aqui é a parte inteira do Tn menos tau. Ok? Ou seja, nós obtemos que, né, vale esta relação
para todos os K's de 1 até T(n) tal. Okay? Então, isto aqui é exatamente a condição que nós tínhamos antes para a nossa transformação com o tempo hiperbólico reverso, né? E podemos agora construir bolas que são contraídas para a frente, com taxas, né? com raio delta1, com taxas lambda1, delta1 uniforme, taxa lambda1 uniforme, obtida como o lambda1 como sendo a raiz quadrada, né? do e elevado a menos zeta sobre 2 aqui. Okay? Isto aqui sendo, e temos contrações, né? da bola em torno de Wn, em torno do ponto X de tau n, né? Com raio delta1 para o futuro. Né? É uma lambda J1 contração. Okay? Com os J's, qualquer J aqui. Então, este tipo de construção é exatamente o que a gente tinha antes para o tempo discreto. Né? Então, estamos na mesma situação da prova da existência de um poço para a f órbita de x. Aqui nós tomamos o f como sendo o tempo 1 do fluxo. Okay? Reparem que ele poderia ser um tempo eta qualquer do fluxo, desde que o eta fosse positivo. Okay? Em vez de tomar o tempo 1, eu poderia tomar o tempo 1 meio, o tempo 1 sétimo, o tempo eta com um certo eta positivo pequeno. Só ia tomar um múltiplo diferente, mas funcionaria tudo igual, não é? Então nós podemos encontrar um integro positivo, de tal forma que fm é a milésima potência de f, tem um ponto fixo contrator, cuja bacia contém o x de tau n, ou seja, o φ no tempo tau n do ponto x inicial. Okay? E isto tudo vai valer, né, para um certo tau n bem grande, né, porque eu posso tomar pontos de acumulação, etc. É o mesmo tipo de circunstância do caso de tempo discreto. Então eu afirmo que automaticamente este ponto fixo tem que ser uma singularidade, atrator, um poço. Né? Porquê? Porque eu estou com um campo de vetores. Né? Então, se não fosse uma singularidade, né? Então a direção do campo ela seria fixa pela transformada que fixa o ponto. Okay? Então, o dφm, esse Fzinho é o tempo do fluxo, né? Então este aqui é o dφm. Este aqui, IP, é um ponto fixo, portanto é um ponto periódico para o fluxo. Então eu obteria, né, que o vetor do campo, se o campo não fosse nulo, seria um ponto fixo. Okay? Mas então isto significa que isto não é contraído, né? Então eu não tenho uma contração nessa direção, né? Ou seja, o P é um ponto fixo contrativo, mas uma direção da derivada nele não é contraível. Absurdo. Okay? Então, a direção do campo em P tem que ser nula, porque senão, né, eu não teria uma contração. Certo? Além disso, uma vez que então, eu sei que o x de Tn, né, para o certo tau n grande, né, está na bacia desse poço, logo, né, eu já sei que, uma vez que isto é uma órbita, um pedaço da órbita, né, então o φ de t de x está convergindo para cima. Isto completa a prova da primeira parte do enunciado do teorema. E a outra parte, que é com a expansão com os pontos positivos, né, nós vamos adiar um pouquinho para quando nós lidarmos com a expansão seccional. Okay? E se nós tivermos, né, contração seccional ao longo de uma trajetória, ou seja, se nós tivermos que, em vez de eu tomar o HG, né, eu tomo o HTV aqui, que isto é o integral usando a derivada, usando o gerador infinitesimal do operador que envolve o fluxo linear de Poincaré, né? Então eu obtenho o mesmo tipo de construção anterior, né? Só que aqui eu vou trabalhar com o fluxo, né? Com
Então eu tenho a mesma expressão que eu tenho antes, trabalhando com o fluxo linear de Poincaré. Ok, chegamos às mesmas conclusões que tínhamos antes. Aplico o lema de Bliss. Okay? E vou obter de novo aqueles tempos, de tal forma que agora o fluxo linear de Poincaré, né, vai ser uma contração de φ de tau n de x até φ s de x, a uma taxa menos zeta sobre 2. Okay? Então, de novo, né, o tau n é um tempo hiperbólico reverso em relação ao tn. Em seguida, nós vamos dividir a prova em dois pedaços. Ou as trajetórias ficam longe de singularidades, né? Ou as trajetórias se acumulam em singularidades. Então, se a trajetória fica longe de singularidades, esta aqui é uma observação sobre os tempos hiperbólicos reversos. Está só dizendo que se eu tenho um tempo hiperbólico reverso, então todos os pontos entre esse tempo e o tau n são também tempos hiperbólicos reversos, okay? Com uma constante um pouquinho menor. Está só dizendo que se tau n, né, tem contração até o tn, todos os tempos intermédios entre o tau n e o t também têm uma estimativa de contração que é só um pouquinho pior. Então, se a órbita estiver longe de singularidades, né, como eu estou assumindo que as singularidades são hiperbólicas, então o conjunto das singularidades é um conjunto finito, okay? Então eu posso assumir, existe, se ele não acumula singularidades, então existe uma distância mínima às singularidades. Okay? E nós vamos concluir, né, que esta condição vai implicar que o fluxo contrai distâncias uniformemente na direção transversal ao campo de vetores, okay? Em pedaços cada vez maiores de trajetória da órbita do X. Okay? Portanto, é a mesma ideia que nós tínhamos para o caso anterior, né? Eu tenho contração em pedaços cada vez maiores da trajetória da órbita de X, mas antes nós supunhamos que tínhamos contração em todas as direções, agora não. Agora nós temos contrações só na direção transversal. Okay? Então, a compacidade da variedade vai nos garantir que existe uma seção Poincaré, uma seção de Poincaré do campo, com uma pequena vizinhança da órbita de X que cruza essa secção, que é enviada dentro dela, né, por uma transformação de retorno de Poincaré. E isto vai nos dar um poço para essa transformação de retorno de Poincaré. Então, um ponto fixo atrator para a transformação de Poincaré. Certo? Então, o que nós vamos agora fazer é usar que nós temos uma distância uniforme, estamos afastados de qualquer singularidade. Isso vai nos garantir, é um argumento de compacidade, envolvendo um pouco de geometria diferencial e envolvendo que nós estamos longe de singularidades, então vamos ter uma espécie de continuidade uniforme do fluxo linear de Poincaré. Okay? E vai nos permitir provar que existem seções transversais onde nós temos contração na seção. Ou seja, eu vou encontrar em tempos hiperbólicos da órbita de X, eu vou encontrar uma seção ortogonal à órbita, uma seção transversal à órbita, que a gente pode supor que é ortogonal à direção da órbita no ponto x tau n, que de tal forma que quando eu olho para um tempo S entre tau n e o Tn grande, eu tenho que na seção transversal pelo x tau n à seção transversal pelo x em S, pelo x de S, eu tenho uma transformação de Poincaré
lembra que eu estou longe da singularidade, é isso que vai permitir esta construção. Eu tenho uma transformação de Poincare que é uma contração estrita. Então, está aqui representada esta bola, vai ser enviada estritamente aqui dentro com uma certa contração. Que é uma contração uniforme aqui. Ok? Aí o que é que nós vamos fazer com este tipo de construção? É usar agora a compacidade, né? Fazer com que estes pontos comecem a convergir, ok? E fazer com que estes pedaços de contração sejam cada vez maiores. Okay? Eles vão ser tão grandes que vão retornar no próprio x de tau n. Okay? Porquê? Porque o x de tau n vai ficar muito próximo do x de tau n mais 1. Okay? E este tempo de viagem, né, vai ser superior, vai ser tão grande, né, que ele vai tocar no x de tau n mais 1. Então, o que eu vou obter vão ser seções destas com a contração muito, muito próximas. Né? Então, destas seções, okay, eu vou concluir que numa seção, em alguma seção que é muito próxima do ponto de acumulação, eu vou ter este mesmo desenho. Eu vou ter órbitas que vão retornar muito perto da mesma seção e com contração. Então eu vou ter uma região de uma seção que é enviada entre ela mesma. Okay? Uma vez obtido isso, eu tenho um ponto atrator para a transformação de Poincare. Okay? Então, a órbita passa a ser periódica, eu tenho uma contração, tenho então uma órbita periódica, okay? E esse ponto, né, esse ponto passa a ser um poço para a transformação de retorno. Okay? E, portanto, a órbita desse ponto que eu obtive vai ser um poço periódico para o fluxo original. Né? Tem um ponto fixo numa certa seção de Poincare para uma certa transformação de retorno. E ele é um poço para a transformação de retorno, então eu tenho uma órbita periódica atratora. E isto está, não é, ao longo da trajetória da órbita inicial. Então a órbita inicial está na bacia dessa órbita atratora. Okay? Portanto, isto repete todas as construções anteriores, essencialmente agora olhando para seções, e temos que prová-lo, o resultado, quando a minha trajetória não se acumula em singularidades. Quando ela se acumula em singularidades é mais sutil. Né? Se ela se acumula em singularidades, como nós sabemos, nós estamos assumindo que o conjunto de singularidades é hiperbólico, então nós podemos ter umas certas, né, bifurcações no argumento. Então, ou a minha órbita converge para a singularidade, ou seja, o ômega limite é a singularidade, certo? Então, se a órbita for um poço, então se a singularidade for um poço, então automaticamente x está na sua bacia e temos o enunciado provado. Okay? Se for uma fonte, né, então não é possível eu me acumular, não é possível eu convergir para ela por uma órbita regular. Né? Não posso convergir para uma fonte no futuro, certo? Então só temos outra opção, que é uma cela. Tem que ser uma cela hiperbólica. Então é um poço ou é uma cela hiperbólica e o x está na sua variedade estável, porque ele está convergindo para sigma. Okay? Então essa é uma opção. Ele está na variedade estável de uma cela hiperbólica.
Então, para completar o enunciado, eu teria agora que dizer que esta célula tem que ter no máximo uma direção, tem que ter no máximo uma direção expansora, né, de dimensão 1. É isso que eu teria que provar. Ou então, a órbita se acumula em alguma singularidade, mas não converge para essa singularidade. Ou seja, o ômega limite contém a singularidade, mas não é só a singularidade, ele dá mais voltas, né? Ele vai se acumulando sem convergir para a singularidade. Então eu afirmo que, claro, o sigma tem que ser uma célula, né? Porque se fosse um poço e a órbita de X se acumula nele, então vai passar perto, logo fica na sua bacia, vai ser atraído para o poço. Okay? E, portanto, o ômega de X seria só essa singularidade. Estou assumindo que ele não é. Então não pode ser exatamente um poço. Se fosse uma fonte, também tem uma contradição. Então, só podemos ter se for uma célula. Okay? E agora nós vamos argumentar que acumular uma célula só pode acontecer se ela tiver codimensão 1. Okay? Se eu tiver, então, primeiro, se eu tiver uma célula, uma singularidade hiperbólica, e se eu tiver um ponto na sua variedade estável, né? Portanto, este ponto converge para a singularidade, né? De tal forma que eu tenho a condição dos expoentes de Lyapunov, que tem este limite negativo, correspondente, né, aos expoentes de Lyapunov seccionais, portanto, a maior taxa de expansão seccional é negativa, então o sigma tem que ser um poço. Portanto, aplicando este lema, esta condição implica que sigma é um poço. Okay? Então, este lema nos garante que este caso vai dar um poço. E o outro caso, este caso, vai dar a tal célula de codimensão 1. Okay? Porque é que isto tem que ser um poço? Okay? Bom, eu vou ter que obter um poço por uma razão relativamente intuitiva. Então, é bastante intuitivo. O que nós fazemos é o seguinte. Nós vamos ter, então, o ponto Q convergindo com uma certa singularidade aqui. Isto, então, está numa variedade estável. E suponhamos que a minha singularidade, que ela tem alguma direção expansora. Digamos que esta é uma ligação contrativa, é porque eu tenho alguma direção expansora. Mas o que é que diz esta hipótese? Esta hipótese diz que nas direções transversais, por exemplo, se eu pegar aqui um disco transversal, esta hipótese está-me dizendo que quando eu itero para cá, quando eu vou aqui para a frente, né, eu tenho contração em todas estas direções transversais. Bom, então eu não posso ter esta direção expandindo aqui na célula. Eu não posso ter uma direção que seja transversal a esta variedade estável, essa direção estável, e que seja expansora, porque eu tenho contrações em todas as outras direções em relação a esta direção. Tá? Aqui é uma trajetória, então as direções transversais dessa trajetória têm todas contração, por esta hipótese. Isso impede a existência de uma direção expansora na célula. Então, é uma direção expansora na singularidade. Então, a singularidade tem que ser, de fato, um poço. Então, essa é a razão intuitiva. O outro caso é que se, né, eu tenho uma acumulação na célula, mas não tenho convergência, e tenho uma acumulação numa singularidade, mas não tenho convergência para a singularidade, ela tem que ser uma célula. Okay? Então, podemos de novo separar o argumento em dois casos distintos, ou os segmentos de órbita que vão nestes tempos hiperbólicos, né? Os segmentos de órbita onde eu tenho aqueles tempos hiperbólicos estão de novo longe de alguma singularidade. Ok? Estão longe das singularidades, então nós temos então uma sequência de trajetórias que não se acumulam uma singularidade, estes segmentos estão longe de uma singularidade. Tomamos então uma
ponto de acumulação do x tal kn, x tal nk, okay? E tomamos a seção com certo tamanho, um tamanho que seja pelo menos, né, a distância às singularidades. Eu consigo uma seção regular em torno do ponto de acumulação. Obtenho, pelo argumento que eu fiz antes, que envolvia, né, uma trajetória que não se acumulava em singularidades, nós vamos obter de novo um poço nessa seção transversal para alguma transformação de retorno de Poincaré. Então, né, a minha órbita, ela acumularia uma órbita periódica trator. Okay? Mas isto significa que ela não pode acumular uma singularidade. Isto é absurdo. Eu não posso ter que estes segmentos estão longe de uma singularidade. Eles têm que se acumular. Então, existe alguma singularidade que, né, é acumulada por algum ponto nestes segmentos. Então, existe um tempo, que eu vou chamar SNK, tal que o XSNK vai convergir para alguma singularidade, sendo que esse SNK está entre o tau NK e o TNK. Okay? É um pedaço, é um ponto desta trajetória. Então, a partir daqui, nós vamos provar que a sigma zero tem que ser hiperbólica. E que tem que ser ela já é hiperbólica, tem que ser uma célula hiperbólica. De fato, né? Se ela fosse um poço, né, de novo, o ômega, a minha trajetória convergiria para a singularidade. Eu estou assumindo que isso não acontece. Ela acumula alguma singularidade, mas não converge para ela. Ok? Então, vamos usar este lema aqui. Né? Se acontece esta circunstância, nós estamos agora, eu tenho um pedaço, tenho um ponto destas trajetórias aqui em tempo hiperbólico, né, que converge para a singularidade. Então, existe algum ponto não singular, de tal forma que o x de tk converge para ele e o q está na variedade estável de alguma singularidade. Okay? E além disso, nós temos que, para todos os tempos no futuro, o fluxo linear de Poincaré contrai. O fluxo linear de Poincaré começando nesse ponto Q, nesse ponto de acumulação Q. Okay? Então, se nós temos estas construções, então nós vamos obter, ou seja, eu vou ter uma acumulação da singularidade, então eu vou arrumar uma certa seção transversal e um certo Q, para onde vão convergir certos pontos da órbita, né? E neste Q, né, eu vou ter um fluxo linear de Poincaré que sempre contrai. Okay? Se nós temos este ponto de acumulação, né? Se nós temos este ponto de acumulação do lema, então como eu tenho que o fluxo linear de Poincaré sempre contrai a partir desse ponto para o futuro, e esse ponto está na verdade estável dessa singularidade, então isto chega para concluir que a singularidade tem que ser um poço. Ok, então de novo eu cairia num poço que não é possível. Outra opção é que o x de tal k tem que ir para uma singularidade. Okay, e de novo ela tem que ser uma célula. Se fosse um poço, então a trajetória do x convergiria exatamente para a singularidade. Ok? Pelo teorema de linearização de Artin-Grobman, para qualquer t fixado, então a distância de x tal k até t, aqui tinha que ser t, a distância desta trajetória de x tal k até t para sigma, para um t fixo, okay? Eu tenho que fazer aqui tal k mais t, portanto eu vou tal k mais t, para um certo t fixo, eu tenho uma trajetória
com um comprimento finito e o que vai acontecer com um tempo finito. E o que vai acontecer é que olhamos no próximo slide. Então, se eu vou de x tal k para x tal k mais t, este pedaço aqui, né? Este pedaço aqui, quando o x tal k está convergindo para x, este pedaço aqui ele não pode se afastar muito. Porquê? Porque aqui perto, né, a velocidade do campo é muito pequena. Então, como eu fixei este tempo, um pedaço fixo, então, toda esta trajetória está caindo na singularidade. Né? Ele não pode se afastar quando o k vai para o infinito. Okay? E o que vai acontecer depois é que esta trajetória, como é uma trajetória em tempo hiperbólico, né, eu tenho que ao longo desta trajetória as direções transversais estão sendo contraídas. Então, a direção transversal aqui ela é contraída. Okay? Mas quando o tal k fica muito, muito próximo do sigma, o que eu posso enxergar, essencialmente, é uma trajetória quase horizontal, né, onde eu tenho a direção transversal contraída. Do que é que isto vai implicar? Vai implicar que as direções transversais a esta trajetória, ou seja, todas estas direções, as direções transversais a esta direção aqui, têm que ser contraídas. Okay? Porque eu vou ter aqui uma trajetória cada vez mais próxima da trajetória da velocidade instável, desta direção instável, e todas as direções transversais vão ser contraídas. Então, o único jeito de eu ter isso arbitrariamente perto de uma certa singularidade hiperbólica, para um campo diferenciável, é que estas direções transversais à singularidade são todas contraídas. Okay? Isso está dizendo que a minha singularidade, né? A minha singularidade é uma cela com direções contraídas aqui e uma direção só expandida. Okay? Ou seja, eu tenho que a dimensão de WU é igual a 1. Ou seja, eu tenho que a codimensão da WS é exatamente 1. É isso que se chama uma célula de codimensão 1, que é o resultado que nós queremos provar, né, neste enunciado. Então isto prova o resultado no caso que eu tenho o lim-inf dos expoentes negativo. E se eu tiver o lim-sup, né? Se eu tiver o lim-sup, eu posso argumentar do mesmo jeito. Se eu assumir que o lim-sup é negativo, ficamos apenas temos que provar que nós não podemos chegar nesta última conclusão, não podemos acumular numa cela. Ok? Então, pelo que nós vimos atrás, se eu acumulo numa cela, então essa cela tem que ser uma cela com a dimensão 1. Ok? Tá, porque o lim-sup negativo implica que o lim-inf é negativo. Então eu posso usar a conclusão anterior. Ok? Então, o que é que nós vamos poder fazer? Bom, nós vamos escolher agora, para obter uma contradição com isto aqui, nós vamos escolher uma variedade suave que passa pela sigma numa cúspide. Okay? Então, nós vamos agora construir, nós temos este tipo de situação, temos aqui a nossa cela de codimensão 1 e nós vamos construir uma variedade deste tipo. Uma sigma-linha que vai ser uma seção do campo em todas estas trajetórias e que vai cruzar aqui a origem de maneira que a tangente aqui na singularidade seja vertical. Okay? É possível construir estas seções usando o teorema de Hartmann-Grobman de uma maneira inteligente. Okay? Então eu consigo construir isto sempre que eu tenho uma célula de codimensão 1, eu consigo achar a tal superfície, que é tangente à direção estável da célula, na célula. Okay? E a propriedade, de fato, distinta e especial da seção
é que ela é escolhida de tal maneira que aconteça isto aqui, ou seja, o ângulo entre a direção do campo e a direção instável na singularidade, esse ângulo vai para um ângulo reto. Ok? Então esta é a propriedade especial que nós vamos usar de maneira crucial no que segue. Então, usando esta seção especial, né, nós podemos encontrar tempos, né, que convergem para a singularidade e que cruzam aquela seção. Okay? E também posso usar que ele tem um tempo hiperbólico reverso. Né? Então, eu posso assumir que eu tenho uma contração na direção transversal da trajetória. Okay? Então, nós vamos obter aqui que nestes pontos, né, nós temos que de PK até QK eu tenho uma contração na direção transversal. E por que é que eu posso construir exatamente estes pontos? Porque eu posso usar o lim_sup. Eu tenho não só uma certa sequência de tempos onde eu tenho que aquela média da função é negativa, mas eu tenho mais do que isso. Eu tenho que, a partir de uma certa ordem, toda a sequência de tempos tem tempos hiperbólicos. Okay? Porque eu tenho o lim_sup. Então eu posso assumir que se eu fixar uma seção transversal deste jeito aqui, na entrada da célula, digamos, e se eu fixar aquela seção especial, sigma', eu posso considerar estes pedaços de trajetórias que estão acumulando, né, na célula e que vêm da minha trajetória inicial. Então eu posso assumir, portanto, este tau k e este tk são tempos arbitrariamente grandes. E como eu tenho que o lim_sup, né, é negativo, então eu posso trabalhar com estes tempos como tempos hiperbólicos. Então eu vou ter aqui uma contração na direção transversal. Né? Eu vou ter uma contração aqui na direção transversal. Okay? Para o fluxo, usando o fluxo linear de Poincaré. Certo? Mas o que é que vai acontecer quando estes pontos, né, quando PK, quando eu sei que a minha trajetória está se acumulando na singularidade, então o que é que vai acontecer quando o PK convergir para o P? Né? Então o que vai acontecer é que esta direção, né, ela vai ficar quase vertical. Ok? Então eu vou ter este tipo de contração assintótica. Então, quando nós temos a contração, nós vamos obter de fato uma contração aqui numa direção, né, que vai cair aqui numa seção transversal perpendicular à direção do campo, né, mas de tal forma que, lembrem, a direção do campo ela vai ficar num certo ponto aqui, no φ Tn do nosso ponto inicial. Esta direção ela vai ficar quase ortogonal à direção instável. Esta direção aqui. Ok? Então, esta escolha desta seção sigma', vai-me garantir que quando eu estou com esta trajetória muito próxima já da variedade estável, né,
eu vou obter nestes pontos específicos aqui uma contração numa direção perpendicular ao campo, não é? Que vai ser de facto, quando ela for perpendicular ao campo, ela vai ficar muito próxima à direção instável. Então isso vai implicar que a direção instável não pode expandir. Isso é uma contradição, certo? Então eu não posso ter uma acumulação numa célula. Não pode ser uma célula, tem que ser uma singularidade. Né? Eu não posso ter uma direção expansora. Então isto prova, né, que a minha trajetória vai cair num poço e completa a prova também no caso em que eu assumo o limbo sup negativo. Para o outro caso em que eu tenho expansão seccional, né, ou com limbo fraca ou com limbo sup forte, as provas são muito simples, muito similares, são similares a estas, são adaptações dos lemas anteriores para trabalharmos com expansão ou com o fluxo invertido. Okay? Isso tudo pode ser consultado nas referências bibliográficas. Né? A principal é esta aqui, okay? Onde vocês podem depois olhar as várias outras referências que estão citadas no artigo. No próximo vídeo nós falaremos sobre o que está faltando na teoria, que é a construção das medidas hiperbólicas em determinadas classes de sistemas. Okay? Elas existem, temos medidas físicas, temos medidas SRB, em que circunstâncias elas existem, o que é que nós sabemos sobre isso? Eu vou falar um pouco sobre esse assunto.